Amém. Boa noite, mais uma vez. Obrigado por aqueles que retornaram. Obrigado pela paciência, obrigado pela atenção, obrigado pelos cânticos, nos ajudar a adorar, louvar ao Senhor. Então, nós concluímos pela manhã falando sobre as implicações teológicas da existência de um Adão histórico, conforme a Bíblia tem traçado. Se vocês lemos, dando uma introdução das diversas vertentes, pelo menos 6, de como essa questão das origens ela é tratada e qual é a diferença de cada uma. Vimos que de um lado está o ateísmo, com uma evolução bem naturalista, e do outro lado, no outro extremo, está Criacionistas de Terra Jovem, interpretada de acordo com ela mesma, ela interpretando a si mesma. E Adão, então, Eva, Gênesis 1 até Gênesis capítulo 11, são fatos históricos descritos de fora para dentro por Deus, que foi testemunha ocular da sua criação. Hoje pela manhã nós vimos as implicações de não existir de fato um Adão histórico, e vimos todas as implicações nos diversos ramos da teologia. Hoje eu tenho o privilégio e a alegria de pregar para vocês um texto da Palavra de Deus, e não somente da aula. Eu queria agradecer mais uma vez pela igreja, agradecer pelo privilégio e também a confiança do pastor Carlos, liderança da igreja, de estar diante de vocês e ensinar a palavra de Deus. Eu queria ensinar um texto da Escritura de Gênesis, que sobre alguns aspectos é o texto mais triste de toda a história humana. De longe, esse texto ele explica por que os relacionamentos ficaram machucados, ficaram corrompidos e também destruídos. Por que o homem abandonou as coisas, o plano primário de Deus de viver como um servo para a sua glória, como o homem trai o amor de Deus e vive então para ser como Deus ou no lugar de Deus. É ali, naquele capítulo, que nós encontramos as respostas para todo o problema do mal, a explicação por que as coisas se tornaram como está. E nessa hora mais feia da existência humana, o momento em que o homem perfeito e amigo de Deus se torna inimigo de Deus, naquele momento onde Satanás instaura as suas garras, o seu reino parasita neste mundo, criado por Deus, para a glória de Deus, ali, naquele momento, é que nós conseguimos perceber a força mais poderosa de Deus para conosco, seres pecadores, a sua maravilhosa graça. Esta graça que confronta o homem em seu pecado, esta graça que de maneira surpreendente não muda o plano que traçou inicialmente, essa graça que persegue, que insiste, esta graça que obtém vitória por meio da promessa de que um dia viria alguém, e esse por um ato de justiça, traria salvação àqueles que ele escolhesse. É Gênesis capítulo 3 que eu quero levar a atenção de vocês e perceber alguns pontos que nós encontramos dentro desse debate. Explicações porque, no final das contas, é sempre uma questão de confiar e acreditar no que Deus tem dito em sua palavra. Então, Gênesis capítulo 3, vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 9. Assim diz a palavra do grande Deus. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos,
e árvore desejável para dar entendimento? Tomou do seu fruto e comeu. Deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Vamos orar mais uma vez. Pai, a Tua palavra está aberta diante de nós, e a nossa maior necessidade é que o Senhor fale com clareza e nos ensine. Então eu imploro que o Senhor não nos permita fugir do que ela tem a dizer, que ela seja a nossa regra, a linha sobre a qual o nosso pensamento caminha. Pedimos a Ti, Espírito, nosso Senhor, que sejas o nosso professor, que nos mostre Cristo, que use o texto que o Senhor inspirou para trabalhar no coração dos homens, produzindo os efeitos sobrenaturais de correção, de consolo, de transformação, de educação na justiça. Então, santifica o Teu povo por meio de Tua bendita palavra. Que tudo que for humano seja esquecido. Que aquilo que vier, no entanto, na autoridade do Senhor, seja como um martelo que despedaça a penha. Que ao final desse tempo, só o Senhor receba a glória que merece. Em nome de Cristo. Amém. Os momentos de desgraça devem ser avaliados à luz da graça de Deus, porque a graça de Deus é sempre maior que as desgraças humanas. Nosso texto começa dizendo: mas a serpente, e esse mas aqui exige que a gente retorne para ver o que está acontecendo. Capítulo 1 e 2, nós já vimos, esse relato histórico demonstra de maneira sumária, mas com alguns detalhes, como Deus trouxe à existência do nada as coisas que agora existem. Como Deus criou todas as coisas de forma perfeita e poderosa, como as coisas foram criadas prontas, apenas pelo falar, como se os elementos que aí não existissem, mas que estavam na mente de Deus, obedecessem, trouxessem. Deus não somente fala, sua fala tem autoridade, Ele faz alguma coisa por meio daquilo que Ele diz. Muito embora aqui o relato seja da criação do homem e da mulher, dos animais e de tudo que existe, no princípio criou Deus os céus e a terra, o capítulo 1 e o capítulo 2, de longe, é um dos capítulos que mais apontam para Deus. E o Senhor disse, e o Senhor fez, e o Senhor disse, Elohim, o Deus grandioso, o Deus poderoso. O que Ele quer não é somente dizer como os homens chegaram à existência, mas apontar como o grande Deus está supervisionando, criando, trazendo propósito, e Ele se revela no meio da criação, se revela por meio da criação como o Senhor absoluto. Este homem que foi criado, estas coisas que foram criados, não foram criados para viver na independência. Eles cumprem o seu papel quando apontam para o Criador que os fez, e cumprem o seu papel quando respondem ao Criador da maneira que Ele determinou. A criação escreve o que Deus fez, e esta descrição aponta para quem Deus é. Ele é um Deus todo-poderoso, um Deus que não encontra rivais, um Deus que não pede conselho, um Deus que não consulta, um Deus que não faz plebiscitos, um Deus que não precisa dar explicação, que faz o que quer, da maneira que quer, e esta maneira é a melhor maneira que existe. Capítulo 1 e 2, nós vemos Deus criando todas as coisas de forma perfeita, de forma poderosa. Pelo Deus que é apresentado aqui, não existe nenhum sinal de desequilíbrio emocional. O grande Deus não criou, não trouxe à existência pessoas com quem Ele poderia se relacionar, porque estava solitário, estava na solidão, estava triste, estava infeliz, e criou alguém para adorá-lo, como os deuses gregos, que pela ausência de adoração, os deuses sofrem, eles perdem o seu poder, perdem o seu amparo. O grande Deus criou para repartir a sua alegria, para explicar a sua glória. E esse relacionamento que Ele intencionou, nunca era porque algo lhe faltava. Deus Pai amava Deus Filho, que amava Deus Espírito, que amava Deus Pai, num relacionamento perfeito,
sendo que amor necessariamente precisa que alguém ser amado, dentro da Trindade, o grande Deus, ele estava completo, feliz, amando, em termos de pessoa, e sendo amado. Ele não criou para satisfazer nenhuma necessidade. Elohim é independente, e a sua criação não causa, nem cria, nem sacia nenhuma necessidade que ele tem. É neste background que a gente chega a Gênesis capítulo 3. Mas a serpente. Quem é esta serpente? Diz que essa serpente é a mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. No último livro da Bíblia, não é só lá que a gente sabe a identidade desse, mas no último livro da Bíblia, de maneira simples, Apocalipse capítulo 20, versículo 2, diz: no momento futuro o dragão foi preso. O dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Apocalipse capítulo 12, versículo 9, também é dito: um dos animais, sabemos do poder satânico por trás da serpente, que justificaria talvez o fato da serpente falar. O dragão, a antiga serpente. E o fato dela ser sagaz, o fato dela ser astuta, o fato dela ser esperta, precisa ser entendida dentro do seu contexto. Porque ele está descrevendo um animal selvagem. Um animal selvagem que de alguma forma é tomado ou está perto, por trás daquilo que vai ser dito, existe o poder, a intenção e a sagacidade do diabo. Esta palavra sagacidade é uma palavra neutra, que tem um aspecto tanto positivo, dependendo do contexto, como um aspecto negativo. Por exemplo, Jó capítulo 5, verso 2 diz que Deus frustra os planos dos astutos, para que não possam realizar seus projetos. Assim o capítulo 15, verso 15. De uma maneira mais positiva, Provérbios 12, 16 diz que o insensato mostra logo a sua ira, mas o prudente ignora os insultos. Seria como a nossa palavra bárbaro. Podemos dizer: rapaz, isso aconteceu. Rapaz, mas que barbaridade, como isso é bárbaro. Mas em alguns lugares a coisa é boa e eles dizem: que barbaridade, ou que coisa bárbara, como se referindo a uma coisa boa. O diabo então se apresenta e fazendo uso de um dos animais que o Senhor Deus havia feito, utilizando algo bom de uma maneira errada, esta sagacidade, ela se apresenta à mulher. O texto é facilmente dividido em pelo menos 3 movimentos. E o primeiro deles é esse movimento da tentação. A tentação é apresentada inicialmente com este diálogo, e esse diálogo inicia-se com uma dúvida. Ela diz à mulher, no verso 1, é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A maneira como a pergunta foi feita é diabolicamente planejada para incitar uma dúvida. Ela não é dita porque Satanás tinha alguma dúvida, a serpente tinha alguma dúvida do que Deus havia dito. Nem porque ela achava que a mulher tinha dúvida do que Deus havia dito. A resposta da mulher, o acréscimo que ela coloca, pode ser uma aplicação pessoal. Deus até disse para a gente nem passar perto, nem tocar, para que a gente não morra. Ela acrescenta talvez uma aplicação pessoal, mas ela tem clareza sobre o que Deus diz. A razão de fazer esta pergunta era para incitar dúvida. Tem certeza que Deus quis dizer isso? Tem certeza que Deus disse a si mesmo? É assim mesmo? As coisas são de fato dessa maneira? É verdade? É realmente realidade? É fato que Deus falou o que falou? Como que para ter a atenção, como que para lançar dúvida e preparar o terreno para a acusação a Deus que ela vai fazer, a serpente daqui a pouco. Mas essa tentação se inicia lançando dúvidas sobre o que Deus havia dito. Isso deveria nos dizer de alguma forma que as tramas de Satanás, com a sua sagacidade, a sua inteligência diabólica, não têm mudado a sua plataforma e os seus planos têm sido, desde muito tempo do início, lançar dúvida
sobre aquilo que Deus tem dito em sua palavra, sobre a veracidade da sua palavra. É isso mesmo que Deus tem dito? É assim mesmo que Deus criou tudo que existe em 6 dias literais de 24 horas? É isso mesmo que Deus, de fato, criou um homem para uma mulher? É isso que Deus diz sobre identidade? É isso que Deus diz sobre sexualidade? É isso que Deus diz sobre virgindade? É isso que Deus diz sobre as diversas áreas do conhecimento? O início é lançar dúvidas sobre o que o Senhor diz. Tem certeza que é de fato assim? Os céus e a terra foram criados prontos? Será que vocês não estão sendo muito literalistas, interpretando a Bíblia ao pé da letra? Interpretando a Bíblia de uma maneira literal, como se dia fosse dia? Será que isso não é arcaico? Tem certeza que Deus disse de fato assim? Infelizmente, aqueles que interpelam dessa maneira, muitos deles não têm nenhuma dúvida sobre o que Deus tem dito. A leitura simples é a interpretação natural, a interpretação da própria palavra de Deus que se explica, demonstra que é de fato assim. Mas ela lança dúvida, como que para ganhar a atenção, como que para delongar o diálogo. É exatamente isso que acontece. Deus não havia dito isso. Deus não havia dito que não se podia comer de nenhuma árvore do jardim. Na verdade, ele havia dito era o contrário, né? Tudo que eu tenho feito para vocês. Vai servir de mantimento. Existe uma árvore, apenas árvore do conhecimento do bem e do mal, dela vocês não devem comer. Porque no dia em que vocês comerem, vocês irão morrer. A mulher então diz, ou corrige, ou responde. A mulher responde à serpente no verso 2. Não, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Ela iniciou, não a mulher, a serpente iniciou lançando dúvida. Agora, tendo a atenção da mulher, ela afirma com todas as letras, de maneira categórica, que Deus estava mentindo. Depois de ter a atenção, ela se concentra, a serpente, na única restrição que existia no jardim. A única proibição que existia no jardim. Pense em todas as frutas que estavam acessíveis para Adão e para Eva no jardim. Todas elas perfeitas, todas elas maduras, todas elas acessíveis, todas as possibilidades de comê-las individualmente ou juntar umas às outras. A única restrição é essa, e a razão não é uma razão egoísta, como ela vai dizer, é uma razão cuidadosa. Mas ela se concentra exatamente nessa única restrição. Ao invés de concentrar-se nas muitas permissões, ela afirma categoricamente o que não aconteceria, o que Deus havia dito que aconteceria. Versículo 4, então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não vão morrer. A maneira como ela diz aqui é uma declaração oposta. É como se Deus tivesse dito, vocês vão morrer. Ela somente acrescenta um não. O que Deus havia dito, vocês não vão morrer. Ela como se citasse Deus, apenas acrescentando apenas uma partícula de negação. Vocês não vão morrer. É certo que vocês não morrerão. É uma mentira sobre o que vai acontecer com vocês. A mentira sobre o que Deus havia dito. É o contrário, na verdade, do que Deus disse que está certo. Esta tentação, meus irmãos, oferece uma independência de Deus. Algo completamente novo nesse mundo perfeito que Deus havia feito. Essa tentação, ela oferece ganho, quando na verdade só existe perda, da felicidade. Ela oferece grandeza, bênção, alegria, oportunidade, a parte do plano de Deus. A tentação nega o caráter de Deus, sua bondade,
sua justiça, sua santidade, sua unicidade. Nega-se a bondade de Deus. Ela diz, não, vocês não vão morrer. Na verdade, é porque Deus sabe em que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus serão conhecedores do bem e do mal. Na verdade, o que vai acontecer é uma coisa boa. Deus não está permitindo que vocês cresçam. Ele quer deixar que vocês sejam os mesmos. Fiquem no canto aí, não prosperem, não se engrandeçam, não se desenvolvam. Deus está sendo mesquinho. Ele deseja esconder as coisas boas de vocês, restringindo vocês, colocando limites. Tudo deveria ser de vocês. É claro que as razões por trás dessa proibição e dessa restrição são maldosas, são egoístas. A tentação oferece um desvirtuamento da bondade de Deus. Deus não é bom, e as razões dessa restrição não é para o bem de vocês, é para impedir que vocês fiquem melhores. O alerta gracioso de Deus para eles desfrutarem vida verdadeira é transformado em uma restrição egoísta de um ser megalomaníaco e prepotente. É como acontece às vezes com tantos jovens. Quer dizer que não posso fazer sexo num contexto fora do casamento, eu tenho que casar virgem? Deus está sendo punitivo, Deus está proibindo nós gozarmos a vida como deveria ser. E quando a gente não tem coragem de dizer Deus, diz a igreja, diz o pai, diz a mãe, compreendendo essas restrições para desfrutarmos a vida como fossem proibições maldosas para nos impedirmos de ser de fato felizes. A tentação se apresenta com muitas promessas, mas essas promessas só são conseguidas na cabeça da serpente por meio de descaracterizar o Deus que apresenta na palavra. Nega-se também a justiça de Deus. Com certeza vocês não vão morrer. É claro que vocês não vão morrer. Com certeza não haverá punição. Nega-se que haveria uma punição, ou que Deus efetuaria a sua justiça e cumpriria aquilo que prometeu. E de novo, na realidade presente, com o avanço do pós-modernismo, ou modernismo sadio e essa relativização de todas as coisas, as pessoas dizem, um Deus de amor não vai mandar ninguém para o inferno. É claro que o inferno é aqui, não haverá punição, você faça o que quiser, siga o seu destino, siga o seu coração, não existe de fato o inferno. Sabe de onde é que vem essa mentira? Da cabeça da serpente. Ela que desde o início sussurrou no ouvido de Eva de que era possível ganhar desobedecendo a Deus. O inferno é utilizado para manter as pessoas na igreja. É um subterfúgio dos pastores para ganhar o coração e manter as pessoas afastadas de vícios. O inferno não é real. Isso não pode ser verdade. Nega-se também a soberania de Deus. Deus não quer que vocês dependam dele. Ele diz, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Até esse momento, quando Deus cria todas as coisas, ele cria, faz separação entre dia e noite, e ele diz, a luz é boa. Ele vê e diz, isso aqui é bom. As coisas são boas ou não, porque Deus diz que elas são. É Deus que as faz, avalia e diz, isso aqui é bom. E o homem deveria viver debaixo da autoridade de Deus, sem precisar se tornar o juiz da realidade e dizer, aquilo ali é bom, aquilo ali é ruim. Mas uma autoridade de Deus anterior a ele já tinha dito para ele, ele viveria na dependência de Deus. E dentro dessa moldura que Deus havia feito, ele deveria gozar a vida. Satanás, no entanto, por meio da tentação, nega a soberania de Deus, a habilidade, o controle, a maneira como Deus havia feito, o plano de Deus, a autoridade dele dizer, determinar as coisas que são boas e as coisas que são más. Não é isso, você poderá decidir por si mesmo. Coma do fruto. E por último, nessa tentação, nega-se também a unicidade de Deus.
Vocês não viverão mais para servir a Deus, para depender de Deus. Vocês não precisarão mais de Deus. Comam do fruto e vocês se tornarão Deus. Vocês serão como Deus. A serpente sabia que não podia ser igual a Deus? Ela sabia por experiência própria que Deus só pode haver um. Aqui, quando Deus se apresenta como único, Ele como o controlador, aquele que diz como as coisas são e devem ser. E o homem deveria viver com essa compreensão. Eu vivo para Deus, não para ser Deus. A tentação então se apresenta diante da mulher. Mas até aqui nós temos visto a tentação, chegou o momento da traição. Versículo 6 diz, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Se a gente for olhar alguns versículos antes, quando a mulher responde à serpente, ela fala de onde estava, qual era a localização da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela estava onde? No meio do jardim. Ela já tinha visto essa árvore antes? Mas agora, depois de ser tentada, depois dessas coisas serem prometidas, depois dessas coisas serem oferecidas, por meio da desobediência, ela vê a árvore de uma maneira diferente. A palavra vê aqui do versículo 6, algumas vezes no Antigo Testamento, é traduzido ou está junto com ela creu. Ela aceitou como uma verdade. Rapaz, eu nunca tinha notado. Mas onde é que essa árvore é boa para se comer, agradável aos olhos e desejável de dar entendimento? Rapaz, eu nunca tinha notado, mas ela é bonita mesmo. Eu poderei ter prazer, é desejável, eu poderei ter conhecimento, eu poderei ter instrução, eu me tornarei grande, de fato, eu terei todas essas coisas boas, algo belo, algo prazeroso, algo que vai me engrandecer, e eu vou conseguir todas essas coisas desobedecendo a Deus. O texto diz que ela vê que a árvore é dessa maneira, ela crê que a árvore pode oferecer isso para ela, a desobediência poderia dar isso para ela. E o texto diz então que ela come, dá ao seu marido e os dois comem. Eu preciso perguntar para vocês, vocês acham que Adão e Eva já eram felizes? Eles eram felizes antes disso? Satanás oferece para ela como se oferecesse uma felicidade além. É como aqueles casais casados que têm felicidade em casa, mas Satanás oferece que talvez um relacionamento outro. É tantas vezes que passa nesses filmes. O bom relacionamento, o intenso, o romântico, o compreensivo, sempre acontece do lado de fora da família. Nunca é dentro da família. Nunca é dentro do plano de Deus, é fora. Como se dissesse, olha, você vai ganhar na desobediência. E essa é a regra mais básica da criação de filhos, de avós, de pais, de crentes. Não existe ganho na desobediência. Ninguém vai ganhar desobedecendo ao grande Deus. Ninguém vai ganhar absolutamente nada desobedecendo ao grande Deus. Eu treinei os meus filhos dizendo isso. E uma vez eu estava pregando numa conferência, levei os meus filhos, e aí eu passei vergonha dizendo, ninguém ganha, tudo que você ganha na desobediência é... Aí o Joshua gritou de lá, peia. Tá certo ele, não precisava dizer, gritou de lá, peia papai. Tá certo? Não é possível ganharmos na desobediência. As promessas da serpente são todas engano e elas não podem trazer uma felicidade que está dentro da moldura planejada por Deus. Não, jovem,
se o mundo lhe chama para viver de uma maneira que desagrada a Deus, para promiscuidade, para testar determinadas coisas, experimentar, e a promessa, essa tentação sempre vai vir com uma promessa de ganho. É assim que ele faz desde o início. Por mais forte que sejam as suas sensações, por mais forte que sejam os seus desejos, eles enganam. O grande problema no início é, aqui Eva começa a dar atenção às suas emoções. Ela vê, pode dar prazer, é algo belo, e essas coisas que são subjetivas, essas coisas não são caminhos seguros para a verdade. A verdade não é determinada e não deve ser perseguida quando os seus sentimentos estão ali à flor da pele, impulsionando você. A verdade, o certo, o correto, o eterno, o próspero, é aquilo que Deus determina em sua bendita palavra. Seus sentimentos enganam. Eles são controlados por outras coisas que não são caminhos seguros para a verdade. A tentação, então, dá ensejo à traição. Ela nota de uma maneira diferente, dá atenção indevida aos seus sentimentos, às suas impressões, e ela acaba desobedecendo a Deus. Acho interessante que quando Deus vai confrontar e pergunta, rapaz, o que é que você fez? Oh, não, foi a mulher. E Deus vai perguntar para a mulher, olha, e você? Não, foi a serpente. A mulher ouviu a serpente, Adão ouviu a mulher, e ninguém ouviu a Deus. A traição se inicia quando nós ouvimos qualquer outro ser, amigo, mãe, pai, professor, coach, qualquer outro ser, para ordenar a nossa vida que não seja Deus. Quando nós conferimos concessão de autoridade a qualquer outro ser, para controlar os meus projetos, para dirigir a minha vida, para trilhar os meus sonhos, para submeter a minha vida como escravo, como subalterno voluntário, é aí que nós começamos a atrair o amor de Deus. Ninguém era para ter lembrado do que Deus havia dito. Deus havia dito que as coisas iriam dar mal. Mas eles deixaram de se ouvir a Deus, a fala de Deus escrita no papel. Quando as minhas expectativas ou do mundo têm mais persuasão sobre os nossos destinos e não a palavra de Deus, a traição está à espreita. Ela dá atenção indevida às suas percepções e acaba permitindo que isso aqui aconteça. Esse tipo de raciocínio afeta outras áreas. Com isso, com as impressões, com eu me sentir bem ou eu achar que é certo, que é exatamente isso aqui, eu posso justificar absolutamente qualquer coisa. Tanto a morte de bebês no ventre, divorciar-se de um casamento quando ele se torna difícil. Ah, mas eu não aguento, mas é difícil demais. Homens se identificando como mulheres e vice-versa. Ah, mas eu sinto assim, mas eu desejo tanto assim. Isso não pode não ser natural, sendo que os meus sentimentos, os meus desejos são tão fortes. Isso só pode significar entre os seus sentimentos, as suas impressões e a palavra de Deus. Você fica com a palavra de Deus. É a verdade de Deus, é a fala de Deus escrita no papel. O texto diz que Adão e Eva, eles comem, e no versículo 7, a promessa da serpente se cumpre, pelo menos em parte. Os olhos deles se abriram? Sim. Mas eles eram iguais a Deus? Não. O texto diz, então os olhos de ambos, verso 7, se abriram. Mas a primeira coisa que aparece é, eles percebem que estavam nus. Já estavam nus antes? Isso não tem problema, mas agora é outra coisa. Obrigado, irmão. Agora surgiu um problema, agora nós não somos mais os mesmos.
a nossa percepção da realidade, a nossa aceitação, a complementação de aceitar o outro, que nós vimos no final do capítulo 2 ali, no casamento, aquele relacionamento de aceitação completa. Agora não. Agora existe vergonha, agora existe bloqueio, agora existe desavença, agora existe inimizade. E aí é nesse momento que nós encontramos a manifestação da graça de Deus. Tanto a sua manifestação quanto a sua insistência. O homem não precisava comer, o homem trai o amor de Deus sem nenhuma razão, sem nenhum motivo. Eu fico imaginando que eles devem ter pensado: rapaz, agora tudo terminou. Agora está tudo perdido, a morte vai vir, a serpente nos enganou, nós não somos iguais a Deus, agora a gente vai morrer. Agora as coisas, eu consigo sentir, tem algo diferente em mim, olhando um para o outro. Agora a gente já não consegue se enxergar, não consegue se olhar, não consegue se aceitar. É nesse momento, no versículo 8, ali, enquanto eles correm para cozerem folhas de figueira e resolverem os problemas ocasionados, o primeiro percebido por causa dos seus pecados, o problema de vergonha, um problema de culpa. O texto diz no versículo 8, ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, ali pela viração do dia, quando soprava o vento suave da tarde, eles haviam mudado, eles haviam se tornado inimigos de Deus, mas Deus não havia mudado. Deus, como de parece de costume, estava lá como que retornando, como que querendo ainda um relacionamento, como que buscando o homem, como indo atrás dele, voltando para lá, retornando. Mas infelizmente, o que eles fazem quando eles ouvem a voz de Deus, do Deus que os havia criado, do Deus que os havia amado, havia dado para eles uma responsabilidade, apenas um mandamento lá, que seria um teste cabal para demonstrar se eles iriam amar ou não a Deus. Porque sendo criados livres, deveriam escolher livremente se manter debaixo da autoridade de Deus e amar a Deus por confiar e acreditar nele. Deveriam escolher livremente, e livremente escolheram trair esse amor de Deus, se tornando inimigos do Senhor, mas o Senhor estava ainda ali. O Senhor estava andando em direção a eles. E o texto diz, no versículo 8, que eles, o homem e sua mulher, se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E, versículo 9, o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde está? A graça de Deus aqui que aparece, sabendo o que tinha acontecido, como o homem tinha se tornado um pecador, e o inimigo de Deus vem ao encontro do homem, e quando o homem se esconde, quando o homem foge, quando o homem se afasta de Deus, ela ainda insiste. Ela ainda persegue, ela ainda vai atrás, como que confrontando o homem nos seus erros, mas mais do que isso, como que ainda desejando reatar esse relacionamento com eles. Onde vocês estão? Pergunta que ele faz, como, não porque ele não sabe, mas como que chamar a consciência, como que demonstrar: eu estou aqui, eu ainda me importo com a minha criação, e mais do que isso, eu ainda amo vocês. Ainda hoje a graça de Deus tem perguntado para nós, no nosso pecado, nas nossas lutas para nos escondermos no meio da criação, usando a criação para nos escondermos do Criador, nos relacionamentos, nos trabalhos, no entretenimento, em outras coisas, fugindo de Deus. Hoje Deus pergunta ainda: onde você está? Por que você está se escondendo? Por que você não se apresenta? E esta graça de Deus, que compreende o pecador e insiste em fazê-lo bem, a despeito dos deméritos dele, tem sido o padrão de toda a história pós-queda.
A graça de Deus vindo ao encontro do homem nos seus pecados. É a graça de Deus que se mostrou a Noé, quando todos estavam indo de mal a pior. Foi a graça de Deus que, de maneira surpreendente e insistente, escolheu Abrão, quando ele era idólatra na terra dos arameus, lá vivendo como um adorador em Ur dos caldeus. Foi a graça de Deus que buscou e salvou Ló, quando na sua usura ele havia escolhido de maneira errada, quando Deus havia planejado destruir Sodoma e Gomorra. Foi a graça de Deus que escolheu Davi, para dele vir o Messias, mesmo depois dele ter dormido, assassinado Urias e dormido com a sua esposa, depois de Batseba. Foi a graça de Deus que foi buscar um Tiago, um Pedro, um João e o André nos seus trabalhos, consertando as redes. Foi a graça de Deus que foi atrás de um Zaqueu, traidor do seu povo, usurário, inflamado, um publicano pecador. Foi a graça de Deus que foi buscar o Mateus na sua coletoria, ali traindo o povo do Senhor. Foi a graça de Deus que foi buscar um Saulo de Tarso, cheio de ódio no coração contra a igreja de Deus, tentando ganhar, dando murro em ponta de faca. Foi a graça de Deus que foi buscar a mim e a você, no nosso pecado, fosse ele qual fosse. O padrão da graça de Deus permanece o mesmo. É surpreendente, é insistente, é vitoriosa. Aqui, num dos pontos mais baixos da história humana, quando aqueles que eram perfeitos e tinham de longe tudo o que era necessário para que eles obedecessem, decidissem amar a Deus e resolvem trair a Deus. É nesse momento que a graça de Deus se eleva e se demonstra de maneira maravilhosa, de maneira surpreendente, de maneira insistente, para resolver o problema que o homem criou para si. Existem muitas maneiras de pensar sobre a graça de Deus. Infelizmente, nós achamos e reduzimos a graça de Deus a aspectos de salvação. É claro que os homens são salvos pela graça de Deus mediante a fé. Mas um estudo simples, nas percepções paulinas a respeito da graça de Deus, vai demonstrar que essa graça não como ideia, graça não como conceito simplesmente, graça como poder. Graça como um movimento da parte de Deus em direção aos homens, não somente para salvá-los, mas para usá-los, transformá-los, torná-los efetivos. É assim que Paulo explica não somente a sua salvação, nas vezes em que dá testemunho, transbordou, porém, a graça de Deus em misericórdia. Mas é assim que ele utiliza, é esse conceito que ele utiliza para falar, por exemplo, do seu apostolado. Em Romanos capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4. Pela graça de Deus, essa graça me fez apóstolo e mestre, pregador entre os gentios. Esta graça deu para ele não somente a salvação, a graça se torna a base de tudo que é bom na vida dele. É a graça de Deus que permite que o grande Deus não encontre limites para fazer o bem, tirando-nos da pior de todas as condições, merecedores justamente do inferno e fazendo-nos sentar nas regiões celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1, acima de todo o principado e poder, estando nele. Essa modificação do pior para o melhor que uma criatura como nós poderíamos estar, isso é uma movimentação da graça de Deus. A graça de Deus como poder, a graça de Deus que arrisca, a graça de Deus que insiste, a graça de Deus que perdoa. Graça, irmãos, é muito mais do que simplesmente salvação. Por favor, lembrem disso. Graça é muito mais do que isso. Em Tito capítulo 2, vocês vão lembrar, a graça de Deus se manifesta de maneira histórica a todos os homens, trazendo salvação. E ela nos educa a renegar as paixões mundanas e vivemos no presente século de forma justa e piedosa. Graça como educadora, graça como aquele poder da parte de Deus de revelar pecados, as coisas, as paixões mundanas, e dar poder para renegar as paixões mundanas e educar na justiça, a viver de forma justa e poderosa. Essa é uma das razões porque tantos homens, tantas vezes, e mulheres, lutam contra determinados pecados,
e são engolidos por culpa. São engolidos por culpa porque não lembram da graça de Deus que está lá, não para dar liberdade para você pecar, mas para ajudar, cooperar, dar poder para que você seja educado na justiça. Eu lembro de um testemunho de um homem que tinha dificuldades com pornografia. E aí ele foi aconselhado pelo seu pastor a conversar com a sua esposa. A esposa estava muito chateada, pensando já em separação, porque era um problema recorrente e ela não aguentava mais por causa disso e tudo. E aí o pastor, sabiamente, pela graça de Deus, disse para ela: como é que você pode demonstrar para o seu marido o mesmo movimento gracioso que Deus tem demonstrado para com você? De não pensar nele, não pensar simplesmente na punição e na justiça, mas de transformar, de sobrepor a desgraça e o pecado com graça. O homem confessou para ela, pela orientação do pastor, e ela, desta vez, agiu com graça. Colocou a mão no ombro dele, e disse: amor, eu perdoo você. Eu sou uma pecadora como você, eu vou orar pelas suas lutas, e a partir de hoje, qualquer luta que você tiver nesse sentido, eu estarei com você para lhe ajudar. Eu quero ser um instrumento de graça na tua vida. O homem foi quebrantado naquele mesmo momento. Aquela graça constrangeu tanto ele, a maneira como ela lidou naquela situação, constrangeu de tal maneira que isso, de fato, foi instrumento na mão de Deus para que ele encontrasse, depois de 15 anos, libertação dessa escravidão voluntária que ele havia se submetido. A graça educa. Refletir sobre a graça de Deus educa. Imaginar, encontrar os pontos, os elos na nossa vida, os efeitos da graça de Deus. Na verdade, essa foi uma das razões de Deus salvar pecadores. Lembra de Efésios capítulo 1 e capítulo 2? Lembram disso? Capítulo 1, ele faz: bendito Deus e Pai, versículo 3, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E aí ele fala de adoção, redenção, perdão, todas essas coisas, selo, herança, todas essas coisas. No capítulo 2 ele fala da nossa condição anterior. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, alheios à vida de Deus, filhos da ira, debaixo do domínio de Satanás. Mas Deus, por causa do grande amor com que nos amou, mesmo estando nos nossos delitos e pecados, nos deu vida. Pela graça sois salvos. Mas ele termina dizendo: eu fiz assim para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da minha graça. Deus decidiu permitir uma queda e resolveu lidar com pecadores como eu e você em graça, para magnificar a sua maravilhosa graça. Para a sua graça, que era gloriosa nele, agora, com o advento do pecado no mundo, Deus pode demonstrar a sua habilidade de conquistar, de fazer bem a quem não merece o seu bem. E ele faz dessa maneira para magnificar a sua graça, como ele diz, que já é gloriosa. É como se ele dissesse: no futuro, quando eu salvar os homens pela minha graça, eles vão se concentrar nisso, eles vão dar nome às suas filhas da graça de Deus, eles vão compor para louvar a minha maravilhosa graça. Eles vão compreender que esse é o ponto inicial de tudo que é bom na vida. Tudo que é bom não está à parte da graça de Deus. Mesmo os pecadores perdidos que não conhecem a Deus, a graça comum do grande Deus, fazendo o seu sol, que aqui é até bom, o seu sol caindo sobre justos e injustos, sua chuva sobre maus e bons, essa graça de Deus. Mas na salvação, sua graça se demonstra e dá ensejo para que os homens o adorem, o louvem, o respondam de uma maneira poderosa. Graça não o senso de débito, mas graça é a força mais poderosa na vida daqueles que foram salvos de maneira imerecida. Esse tem sido a força, a ideia mais forte para mim. Eu compreendo que a vida que eu estava vivendo quando o Senhor me salvou aos 14 anos,
Era uma vida de perdição. Era uma vida de perdição, ou cemitério, ou cadeia fácil. E Deus então veio ao meu encontro. De uma maneira simples, natural, eu estava caminhando na rua, pensando em fazer algo ruim de novo. E foi a ideia da graça de Deus, que eu realmente não sabia, a ideia de que Deus poderia amar pecadores e trazê-los para perto de si, a despeito dos deméritos que essa pessoa teria. Foi isso que me trouxe. O Senhor me salvou por sua graça. E essa graça, que é o que Paulo pensa, e eu também penso algumas vezes, não se tornou infrutífera. Como ele entende? Essa graça que me alcançou, ele diz em 1 Coríntios 15, não se tornou infrutífera. Na verdade, esta graça, ela frutificou, ela respingou em todas as áreas. Eu tenho trabalhado, e ele diz, em comparação com os outros apóstolos, mais do que todos eles. E ele lembra, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Graça como poder. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Graça como força. Graça que é conseguida não por fazer coisas. A força que está acessível em Cristo Jesus é aquela força que eu consigo por meio do reconhecimento da minha incapacidade, da minha incompetência, da minha indisponibilidade, que eu reconheço e eu consigo essa força, esse poder, não correndo, mas parando, me submetendo, me humilhando diante de Deus. É assim que a força que está na graça é atribuída a Timóteo e a mim e a você. Foi esse o plano de Deus em lidar com pessoas pecadoras. Se você está aqui e ainda não decidiu seguir a Cristo, você está se escondendo em quê? O grande Deus vê a sua vida. O grande Deus vê os seus pecados, e Ele os vê muito mais claro do que você mesmo. Suas mentiras, os subterfúgios que você utiliza, a vida alheia, a tentativa de viver na independência de Deus, fazendo o que você quiser, achando que no final vai dar tudo certo. Hoje o Senhor demonstra mais uma vez a sua graça. Esta graça que apareceu lá, que se manifesta e insiste, em Gênesis capítulo 3, é uma graça que vence. No versículo 15 de Gênesis capítulo 3, uma promessa é dada. Essa promessa, ali, no ponto mais baixo da história humana, devido às possibilidades de acerto, mas decisão voluntária de erro, ele diz, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Ele diz, haverá uma luta. Esse reino parasita que agora se instaurou, haverá uma luta constante entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Mas virá alguém que nesse confronto espiritual, nessa luta, ele será ferido. Mas ela, a serpente, a sua descendência será destruída para sempre. É isso que o Senhor Jesus fez. 2000 anos atrás, ele viveu uma vida perfeita, morreu numa cruz por causa dos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e hoje está vivo, de onde nós aguardamos. Virá julgar os vivos e os mortos, julgará você, e o único padrão será a perfeição, que você não consegue nem nunca vai conseguir por si mesmo. A única solução é admitir a sua incapacidade, perversão, a sua impotência, a sua pecaminosidade, e implorar misericórdia da parte de Deus, arrependido pelos seus pecados, implorar que Deus use a graça que Ele tem, dispense sobre você, e acredite na sua conta a justiça de Cristo. Só assim que você será aceito. É assim que a graça de Deus poderá se tornar vitoriosa na sua vida. O padrão que nós encontramos aqui é o padrão de como nós lidamos agora com este Deus. Mas essa história da queda e a manifestação da graça de Deus só tem aplicabilidade real, na vida real, se ela for compreendida como deve ser, como uma história real. É ali, na queda histórica e real, ali, que Deus manifesta o seu interesse pelo homem pecador, ali, na história e no pecado do homem. E ali,
ele promete que um dia na história viria o descendente da mulher, que na história real, não fictícia, não mitológica, iria destruir de uma vez por todas as obras do diabo, e ali iria alcançar a vitória para ele sobre o mal e para aqueles que estão em Cristo. Esta é a maravilhosa graça de Deus. Esta é a surpreendente e insistente graça de Deus. Eu espero que todos nós possamos nos admirar, porque essa é a intenção de Deus. A intenção de Deus é que nós nos maravilhássemos e respondemos com louvor a esta maravilhosa, surpreendente, insistente e vitoriosa graça de Deus. Amém? Vamos orar, pedir que Deus nos ajude. Senhor, a tua graça de fato nos admira. Quem somos nós, Senhor? Quem somos nós? Se não for o Senhor vindo de fora, vindo ao nosso encontro e de fato nos perseguindo, mandando pessoas, abrindo os nossos olhos, conduzindo nossos passos, para nós ouvirmos o clamor do Evangelho, nós estaríamos ainda lá. E justamente seríamos lançados no inferno. Mas o Senhor, por causa do grande amor com que nos amou, a despeito dos nossos muitos deméritos, maldades, crimes, aquelas coisas que nós procuramos esconder, mas que estão patentes aos olhos do grande Deus, a despeito de tudo isso, o Senhor nos deu vida com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Louvado seja a tua graça para sempre. Louvado seja o Senhor, o autor, consumador da nossa fé. Louvado seja o Espírito, por aplicar em nós a obra de Jesus e nos fazer ver a sua graça e nos submetermos humilhados e deslumbrados por essa maravilhosa graça. Obrigado por nos mostrar isso num texto sombrio da história humana. Nós te agradecemos. Pedimos que os efeitos da graça sejam facilmente percebidos por aqueles que estão ao nosso redor e ainda não foram alcançados por esta graça. Pedimos essas coisas nos méritos de Cristo.